E o direito nesse contexto? O direito pertence à epistemologia ou à frônesis? O mundo do direito é a ciência ou a prudência? Se olharmos, por exemplo, as pessoas dizem, o direito começa lá em Roma, o direito romano. E como se chama a ciência jurídica que os romanos desenvolveram? Iuris prudência. Quer dizer, iuris, o direito é feito com a prudência, com a razão prática. Veja, até a nomenclatura do direito sob essa perspectiva, o direito é jurisprudência, isto é, o domínio do direito é a prudência, não é a episteme. O positivismo, nesse sentido, né? E eu não estou aqui levianamente criticando o positivismo, eu só, como professor de direito, eu sou obrigado a dizer, né? Esse mundo da episteme, o mundo burguês capitalista, tecnocientífico, tem muitos méritos, mas tem um grave equívoco: o vazio espiritual, o fracasso humano que ele produziu. Mas vai se resolver isso? Ah, isso eu não sei. Mas eu estou aqui, no nosso canal Direito e Poesia, dando a minha contribuição ao resgatar essas duas importantes dimensões da cultura humana, o direito e a poesia. Não podemos nos esquecer da poesia. Eu tenho agora focado mais no direito, mas vou voltar à poesia. E também valorizando a grande poesia brasileira, talvez a mais importante expressão da nossa cultura, que não é conhecida pelos brasileiros. Isso eu acho uma tristeza, isso é um equívoco grave. Não conhecia os grandes poetas brasileiros, né? Então eu tenho trazido aqui, já tenho os que acompanham os nossos vídeos, né? Eu tenho trazido Ferreira Goulart, Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e muitos outros que virão, né, da grande tradição da poesia brasileira, que só conhecer essas obras só vai enriquecer no sentido ético, o senso de justiça, né? Isso. Então, nós estamos aqui dando a nossa contribuição, né? E essa contribuição necessariamente tem que apontar criticamente os equívocos do mundo contemporâneo, né? Porque, na verdade, tá todo mundo meio mal nesse nosso mundo, como se vê, né? Mundo dominado pelas drogas, né? Não só a droga ilícita, como as drogas lícitas também, né? A humanidade está muito perplexa, muito perdida e, me permito dizer, muito desorientada, né? Por quê? Por causa do vazio. E por que o vazio? Por causa da técnica, o domínio da técnica. Então, talvez a nossa contribuição seja mostrar, né, que tudo bem, a técnica deve ser vista mas como técnica, não como orientação da vida. Esse é o grande equívoco do mundo contemporâneo, né? A técnica, os avanços da técnica, tudo bem, trouxeram grandes coisas para a vida humana. Até, por exemplo, no caso da medicina, a farmacologia. Hoje tem quantos fármacos fazem bem para a saúde humana, né? Nos livram de dores e tal. Tudo isso é bom, mas não é isso que deve orientar a nossa vida, né? A, os avanços da tecnociência devem contribuir com a vida, mas não ser a diretriz da vida. Esse é o equívoco do nosso tempo. Então, nesse sentido, o positivismo está equivocado, na medida em que ele busca regrar a sociedade humana de acordo com os interesses epistemológicos da tecnociência, que na base está o mundo burguês capitalista, o mundo, digamos assim, da economia, o mundo do mercado. Isto tudo deve contribuir para facilitar a vida humana, mas isso não deve ser a diretriz da vida humana. E o que deve ser a diretriz da vida humana? Me permito dizer, a ética, né? A razão prática. Então, sob a emergência do positivismo jurídico do século XIX, o direito passa a ser visto reduzido ao âmbito do direito positivo, isto é, do direito vigente. Resumindo,
O direito passa a ser aquilo que a vontade do poder político do Estado institui e transforma em regras e dá coercibilidade, isto é, obrigatoriedade, a esse conjunto de regras que se chama o sistema jurídico. Então, a primeira manifestação desse paradigma positivista no século XIX foi o chamado positivismo jurídico legalista. O direito é a lei. Mas logo houve uma reação. Como vimos no nosso vídeo anterior, esse direito-lei ele é fruto do jus racionalismo moderno iluminista, como nós vimos. É um direito derivado do racionalismo lógico formal. Mas houve uma reação. Como tudo nesse nosso mundo, na dialética do mundo humano, há sempre as coisas vão se transformando. Quando uma coisa acontece, vem uma reação. O filósofo alemão Hegel, na sua célebre, na exposição do seu método dialético, né, ele diz que a humanidade se desenvolve em tese, antítese e síntese. A tese é uma coisa que está vigente. E tudo que está em vigência, porque a historicidade do mundo, a dialética do mundo, questiona. E isso produz um choque entre a tese e a antítese, que vem por conta da liberdade humana questionadora. E desse choque há um confronto que produz uma nova síntese. Essa nova síntese, ao se instaurar, começa a ser questionada. E, ao ser questionada, ela conhece uma antítese. E isso dá um choque e produz nova síntese. E assim, segundo Hegel, vai evoluindo a humanidade, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, ela derrubou o mundo que havia, o absolutismo monárquico. Instaurou um novo mundo, um mundo fundamentado na lógica, um mundo iluminista, o mundo da democracia burguesa. Mas esse mundo conheceu questionamentos. E logo esses questionamentos vieram do historicismo, porque veja, o iluminismo, na sua racionalidade lógica, ele se desconecta com a vida prática. Ele tenta disciplinar a vida prática numa racionalidade abstrato-formal. Aí lá na Alemanha vai vir um movimento contrário. Diz, não, isso aí, esses iluministas aí estão fora da realidade. No âmbito do direito, vai vir uma reação, mas ainda dentro do positivismo, mas um positivismo diferente. Esse positivismo vai dizer, nós não podemos esquecer da realidade histórica que o iluminismo esqueceu, o racionalismo formal, abstrato do iluminismo, esse legalismo, esqueceu. E na Alemanha, então, surge esse movimento, e um grande jurista, chamado Savigny, vai ser o líder o líder teórico dessa nova manifestação do positivismo, que é o historicismo. Ele diz, não, o direito não está na lei abstrata. Onde é que está o direito? Disse ele em alemão. O direito é o Volksgeist. Volk é povo, Geist é espírito. Segundo o Savigny, então, cada povo, ao longo do seu percurso histórico, produz uma cultura, através da sua culinária, a sua literatura, a sua música, todo esse conjunto de elementos culturais é a expressão da essência de um povo, defende Savigny. Então, isto é o próprio espírito daquele povo, a sua língua, a sua visão de mundo, né? A sua Weltschau, como dizem os alemães, a sua visão de mundo. E diz Savigny, o direito não está na lei formal, abstrata, heterônoma, feita pelo poder, desvinculada dessa realidade material. O jurista não deve buscar o direito na lei, deve buscar o direito aonde? No espírito do povo, né? No Volksgeist. Ali que está o verdadeiro direito. E esse verdadeiro direito se expressa pelo costume. Mas então Savigny é um homem do século XIX, é um homem da ciência, ele é um positivista. Ele só diz, o verdadeiro direito que existe é o direito positivo, que se manifesta no costume, né? Como expressão do espírito do povo, do Volksgeist. Vejam, ele também nega o direito natural, ele nega a dimensão metafísica do direito. Ele diz, o direito tem que ser estudado cientificamente.
mas não na lei abstrata, na realidade material do costume. E assim vai o positivismo. Estamos no século XIX, estamos no positivismo. Né? E vai vir uma outra orientação, que já derivada de Augusto Comte, que é o positivismo sociológico. O positivismo sociológico vai tentar ver as regras em imanência com a vida social, com a sociologia, né? Com a realidade material da vida sociológica. A orientação marxista também defende, né? O jovem Marx foi aluno de Hegel, que eu citei há pouco, né? Mas o jovem Marx já teve uma obra que é a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. É, Marx viu o brilho de Hegel, mas diz que a dialética de Hegel, diz Marx, está no mundo abstrato do pensamento desvinculado da realidade. Então, Marx traz a dialética de Hegel para o chão, para os pés, né? E cria o materialismo dialético. Então, a realidade material, a vida social, economicista também. Marx diz, a coisa mais importante da vida é a economia. Curiosamente, não foi os capitalistas que disseram isso, foi Marx, Karl Heinrich Marx, que disse que a coisa mais importante é a economia. A infraestrutura da base da vida humana, da vida social. Os outros fenômenos, o direito, a religião, a estética, a filosofia, tudo isso derivam da base da infraestrutura que é a economia. Portanto, uma visão materialista. Né? E o pensamento marxista, então, é um pensamento sociológico. Convém aqui citar o primeiro livro do jovem Marx, A Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Marx diz, esse direito burguês é muito coerente só no plano formal, abstrato das normas. Ele diz que todos são iguais perante a lei, que toda a justiça, a igualdade, mas, diz Marx, só formal. Na prática não é assim. Né? Na prática não é assim. De que vale, por exemplo, pensava Marx no século XIX, evidentemente, né? O proletário é igual ao burguês perante a lei, mas de que isso serve para o proletário? Ele entra lá numa fila para pegar um emprego e o burguês diz, olha, eu te pago tanto por tantas horas, 16 horas por dia e tal. E ele diz, mas já é muito pouco. Tá bom. Não quer? Tem mais 500 na fila que querem. Liberdade. Marx diz, essa liberdade é falsa, é uma liberdade hipócrita. Então, Marx aponta para a realidade social. Mas é um positivista também. É um homem que nega a metafísica, que nega, no fundo, a razão prática. Nesse sentido, Augusto Comte e Marx têm uma visão parecida, né? O materialismo sociológico como base, né? Só que o pensamento de Comte, Augusto Comte, se nós vamos ver, ele é um pensamento, digamos assim, identificado com o mundo burguês. Né? É materialista, é científico, mas olhando para os interesses da burguesia industrial. Já Marx comunga com essa visão materialista e científica, mas pensando no proletariado, essa classe emergente, e numa justiça materialista. Né?